Bom dia, boa tarde, boa noite, @Valdirzeira aqui novamente para mais um vídeo do IndoTalk. Espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o tempo. Tempo. Vou te fazer um pedido. Sim, o tempo. Então, senta que lá vem história. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos. Na verdade, 3. O primeiro é para você que está assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Meu coração está com você onde você estiver, né? Vou ficar mais feliz ainda se você der o like, comentar e compartilhar, e se inscrever nesse canal maravilhoso. O segundo agradecimento é a doutora Alexia Padua Franco. Vou fazer o nome dela certo? Que é doutora em educação e professora da Escola de Educação Básica da Universidade Federal de Uberlândia, que é quem escreveu o artigo que eu estou usando como base para o roteiro deste vídeo. E eu vou deixar o link aí na descrição ou no comentário fixado aí para você poder acessar esse artigo, que é muito legal. Então, sem a produção de conhecimento acadêmico, né, da doutora, não poderia ter gravado esse vídeo jamais. E por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer a minha namorada, sem a qual eu jamais teria acesso a esse artigo brilhante, né? Portanto, não seria também capaz de produzir esse conteúdo. Então, querida, muito obrigado. Bom, mas sem mais delongas, né? Encerramos os agradecimentos por aqui. Vamos ao vídeo. O artigo em questão, intitulado A Cultura Midiática Infantil e a Construção da Noção de Tempo Histórico. Caraca, nossa, é um título bastante grande, né? A autora se propõe a analisar como os produtos da cultura pop tratam temas históricos e também como isso pode ajudar ou atrapalhar no ensino de história nos primeiros anos do ensino fundamental. Eu vou ignorar um pouco aqui esse enfoque de escola, de ensino fundamental, porque eu quero focar mais na relação entre cultura pop e história, que eu acho mais interessante para esse vídeo aqui. Bem, o fato é que a noção de tempo histórico não é algo natural, ou seja, não é algo que a gente nasce com ela, ela é construída. Quero dizer, claro que desde criança a gente sente o passar do tempo, né? A gente sente a passagem dos dias, das horas, dos meses, dos anos, quando vê já tá velho aí, nem terminou nenhuma graduação e tá morando com os pais ainda e tá sem perspectiva de futuro, nem enfim. Mas a relação que a gente faz entre o passado, o presente e o futuro, talvez não seja algo tão natural quanto a gente pode pensar eventualmente. O fato é que a gente vai construindo isso com o passar do tempo, né? Obviamente. Na escola, estudamos os períodos históricos. Na televisão, assistimos aos jornais, às novelas, aos filmes, séries, lemos livros, e tudo isso forma a nossa noção de tempo histórico. E claro que isso não é homogêneo, né? Justamente por vir de várias fontes e várias referências, essa noção é fragmentada e multiforme. Por exemplo, quando você pensa em Idade Média, você pode lembrar de algum filme ou série que você assistiu com essa temática. Você pode lembrar de alguma coisa que você aprendeu na escola, ou alguma história que você ouviu na igreja. E tudo isso forma a sua noção de temporalidade da Idade Média. Tudo isso forma o seu arcabouço teórico, a sua base para pensar a Idade Média. E, claro, a mídia, nesse cenário, exerce um papel crucial nessa construção. O autor e historiador Hobsbawm escreveu uma série de livros em que ele estuda os séculos recentes da história da humanidade. Em A Era dos Extremos, ele analisa o que ele chamou de o breve século XX. E sobre esse século, ele diz, entre outras coisas, a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam a nossa experiência pessoal à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação com o passado público da época em que vivem. Ou seja, nós hoje vivemos
sem entender que o nosso período histórico é fruto de acontecimentos prévios. Veja, aqui vale uma ressalva, que a também historiadora, né, a Gabi Laroca, fez no nosso episódio do Indo Talk, o nosso podcast aqui, no episódio 24 do Indo Talk, que foi sobre o mês da mulher. Nesse episódio, a gente tenta traçar um paralelo entre o livro O Martelo das Feiticeiras e o romance O Conto da Aia, para a gente também entender como a religião molda papéis de gênero e também tentar entender um pouco do Brasil contemporâneo, vai? E nesse episódio em questão, a Gabi faz uma ressalva muito importante, a de que não podemos tratar nosso tempo apenas como uma simples continuação direta do passado, como se pudéssemos transpor os conceitos usados pelas civilizações do passado à sociedade atual ou vice-versa. É preciso entender que houve sim rupturas, revoluções do passado, para a gente conseguir visualizar que estruturas foram rompidas e novas estruturas foram criadas. Com o risco de, se não fizermos isso, vamos estar incorrendo em anacronismo e miopia histórica. Bom, mas fechando esse parênteses, existe um outro tipo de erro histórico, que é o citado por Hobsbawm, a falta de ligação com o passado, justamente. Isso faz com que enxerguemos apenas o que está dado, como se as instituições, os costumes, as regras políticas e sociais sempre tivessem existido. Isso cristaliza conceitos na nossa mente. Sabe aquele papo de que sempre foi assim e sempre vai ser? Isso pode ser entendido como a falta de noção histórica, de que as coisas tiveram sim uma gênese, em algum lugar do espaço-tempo. E, como dizia a banda Aborto Elétrico, tudo tem começo e se começa um dia acaba. Eu tenho pena de vocês. Mas isso não é culpa apenas dos seus pais, que naturalizaram frases como a citada anteriormente, de que as coisas sempre foram assim e sempre vão ser, ou do seu professor ou professora de história, que não te ensinou direito. A cultura pop também tem muita culpa no cartório. Desde criança, o cinema e a TV têm um papel fundamental na hora de tentar te convencer de que o modelo social vigente, a sociedade em que vivemos, é o modelo ideal, de que a história foi apenas uma preparação para o estado atual da humanidade. Como? Eu te explico. Ou melhor, a professora Alexia vai te explicar. No artigo em que eu mencionei, ela faz uma breve análise de alguns desenhos infantis, como a série animada Flintstones e o filme e animação da Disney, Hércules. E ao analisarmos essas obras, podemos perceber que existe uma representação do passado que obviamente não é fidedigna, né? Não é esse propósito, não é ser um documentário sobre o passado. Mas isso também não é à toa. Os Flintstones, por exemplo, nas palavras da professora, constrói a ideia do passado como germe do presente. Ou seja, de que o passado é um presente um pouquinho menos desenvolvido, falta um pouquinho de tecnologia e o passado seria exatamente igual ao presente. Essa ideia pode ser percebida ao longo de todos os episódios, quiçá de todas as cenas. Quando vemos o Fred Flintstone ir trabalhar, ele bate o ponto, todos na pré-história assistem televisão, jogam boliche, dirigem carros, tudo exatamente igual à nossa sociedade moderna. Bem, não exatamente igual, né? As coisas são muito mais rústicas, são feitas com pedra, né? O carro, as pessoas têm que andar, né? E tudo mais. E dinossauros substituem nossos aparelhos contemporâneos, né? Mas veja, como eu já falei, o passado é só um presente menos desenvolvido. Ou seja, parece que o tempo apenas trouxe revoluções tecnológicas, né? E a estrutura social basicamente não mudou. Já no filme Hércules, da Disney, as cidades gregas possuem trânsito organizado com direito a faixa de pedestre e tudo mais. Mas qual o grande problema disso, você me pergunta? Bom, segundo a tese da doutora, isso normaliza na mente das crianças os processos capitalistas e da sociedade de consumo. Veja, na animação da Hanna-Barbera já existe dinheiro na pré-história. As relações trabalhistas patrão e empregado já estão dadas. No filme da Disney, as canções das musas naturalizam uma sociedade onde tudo vira produto numa relação de consumo, de compra e venda.
É como se os vasos das musas fossem uma preparação para os tabloides, para as revistas de fofoca de hoje em dia, sabe? E como se os deuses, as figuras públicas fossem as nossas celebridades de hoje. E ao assistir isso repetidas vezes, as crianças começam a internalizar o conceito de que as relações da sociedade capitalista já estavam presentes em outros períodos históricos e em outras civilizações, de uma maneira ou de outra. Portanto, trata-se de algo natural, inerente à humanidade, né? E isso faz com que seja mais difícil, ou não seja possível, pensar um modelo de sociedade que não passe por essas relações capitalistas. Pô, se desde a pré-história já existia esse capitalismo, na cultura grega já tinha esse capitalismo, então o capitalismo é natural do ser humano, só foi se desenvolvendo, né? E isso não acontece apenas com as produções que se passam no passado. Os Jetsons, por exemplo, e todas essas animações futuristas aí que se passam no futuro, também exibem uma civilização onde as estruturas sociais são idênticas à do presente, mudando um detalhe ou outro, como carros voadores e robôs, assistentes virtuais, né, empregadas robóticas aí, que deve ser muito bom aí para boy, né, que não quer pagar direito trabalhista para doméstico, né? E mesmo quando a obra não tem um viés muito positivo, assim, vamos colocar assim, ou seja, nas distopias, né, nos filmes apocalípticos e de fim do mundo, mesmo nesses casos, nesses cenários, o capitalismo ainda está lá, está presente, está firme e forte. Vide, por exemplo, Elysium, O Preço da Manhã, Jogos Vorazes e tantos outros. Parece que é impossível pensar um futuro onde não haja desigualdade social, ou não haja superação da sociedade de classes, ou do capitalismo. Parafraseando o grande youtuber brasileiro, Chavoso da USP, parece que para Hollywood é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Enfim, talvez essa digressão tenha ficado muito longa, né? Esse vídeo tenha ficado mais extenso do que eu pretendia no começo. Mas eu espero que eu possa ter contribuído aí com para sua reflexão mais crítica da cultura pop, né? E antes de encerrar, eu só gostaria de reforçar que o meu papel aqui não é fazer você virar um comunistinha, um esquerdista, né? Largar sua faculdade e ir militar no MST, né? Nem te convencer a deixar de acompanhar as suas séries favoritas da cultura pop, né? Muito pelo contrário. Mas antes, eu acho que eu gostaria de ter te ajudado a entender melhor, um pouquinho melhor, como o mundo funciona, né? E como você deve enxergar a cultura pop de maneira crítica, tá? E se eu conseguir deixar você com pelo menos uma pulguinha atrás da orelha aqui, falar, ah, Hollywood, filha da... Pra mim já tá de bom tamanho. Tá certo? Então, se você gostou do vídeo, não deixa de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Se você gostou, deixa um comentário aí. Se você não gostou também, deixa me xingando, falando, seu esquerdista maldito. Enfim, né? Já segue a gente nas redes sociais também, confere lá o nosso podcast no Spotify e acesse o nosso site, lá tem artigos de opinião, como esses aqui e muitos outros. Enfim, é isso, pessoal. Confere outros vídeos aí no canal e um abraço e até a próxima. Tempo, 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 tempo.